Outro trabalho feito depois do Palácio Itamaraty foi a Catedral de Brasília. Catedral que é uma obra belíssima também, acho linda a catedral. Eu não sei se eu falo dessas obras porque eu gostei de fazê-las com o Lívio, né, de participar. Ele foi o autor, né? Mas porque realmente é uma arquitetura excepcional. E aí eu chamo de novo a atenção para uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: os anjos, né, são anjos metálicos, né, de Ceschiati, que estão pendentes do teto, foram iluminados com lâmpadas a vapor metálico de 2.000 watts lá em cima, para a luminária que eu devo mostrar aqui, né? São projetores para grande potência que estão no refletor, né? Mais ou menos sofisticado, já estava inventando coisas aí, né? E vejam como o aspecto formal para ele era incrível, né? Luminária que esse é um poste de iluminação da fachada do Parque Anhembi que veio dessa luminária solitária, sem poste, que foi desenhada para a catedral, né? Então, no caso, a catedral tinha externamente e internamente esses projetores que faziam realmente, vejam, na tangencial com uma pouca iluminação e na perpendicular com ela é intensa, né? E uma coisa que me chamou a atenção, já na época, eu falei, puxa vida, como é bonito o fato de que os pilares não estão colocados aqui embaixo, então parece que a gente tem uma flor suspensa, né? A arquitetura ganha leveza quando a luz não é completa até o final do encontro do pilar com o piso, né? Isso dá à arquitetura uma leveza incrível. E eu usei muito isso na minha vida profissional, procurando fazer com que árvores tivessem uma parte menos fincada no chão, aquela parte inicial estivesse um pouco mais obscura, né? Reparem aqui como eu gosto de fazer as coisas assim, para poder fazer as jabuticabeiras, no caso, um pouco mais flutuarem no espaço, né? Isso são coisas que vieram da minha observação do trabalho do Lívio. A outra observação que eu faço é aquela tendência que ele enxergou de fazer a iluminação completamente destituída da aparência da luminária para que ela não viesse a competir com a arquitetura. Reparem como é ruim a fotografia e como essa grande flor pausada no espelho d'água fica o desenho fica incômodo com essa presença dos projetores, né? Por isso, a solução que o Lívio deu com essa luminária, que era embutida no espelho, bem aqui na borda, bem abaixo dessa borda aqui, a borda terminava aqui, onde começava a saída luminosa, né? Obviamente, essa foi uma solução incrivelmente bonita, elegante, eficiente. O senhor João Martim depois descobriu que tinha que se fazer uma ventilação, um pequeno tubinho, tipo cabo de guarda-chuva, que ficava escondido atrás do espelho d'água e que não permitia a entrada da água, né, mesmo quando houvesse temporal, ventania, etc., mas, ao mesmo tempo, permitia que o ar expandido, quando a lâmpada aquecia, saísse e depois o ar que entrasse não viesse com a umidade da água, porque uma vez que ele vem pelos poros do próprio material e das vedações, ele vem carregado da umidade do interior do espelho. E assim, com essa solução, a umidade trazida para o interior da luminária diminuiu muitíssimo, né? Porque sempre havia um restinho de umidade pingando aqui do vidro, né? Isso é típico das luminárias até hoje. Mas reparem como a posição das luminárias é incômoda e como o Lívio resolveu isso de maneira elegante, né? Vejam que mesmo hoje a luz tangencial, né, é menor e a luz frontal, perpendicular à superfície, é maior. Isso já dá uma noção clara da riqueza plástica do edifício, né, o que é muito bom, né? Aqui eu vejo que a iluminação feita posteriormente tem projetores enormes, grandes, embutidos no chão e com um brilho excessivo que a catedral não mereceria ter, né? Na realidade, nós teríamos que ter aqui luminárias um pouco mais condizentes com a qualidade da arquitetura. Então, essa é a fotografia que eu gosto da lembrança da inauguração da catedral e hoje vista com já os vitrais colocados, porque naquela época os vitrais eram vidro comum, né? Os vitrais, o desenho da artista plástica, cujo nome agora eu não recordo, e
né? Uma falha minha, mas realmente a catedral é um edifício maravilhoso, e aqui a gente vê todos os projetores que estavam escondidos nesse detalhe da arquitetura atrás, entre os pilares e essa borda curva, né, de concreto. Eles todos estão aparecendo lá como se fossem os papagaios de pirata, né? Eu acho horrível essa desconsideração com a arquitetura. Aprendi isso com o arquiteto Lívio Leve, que aqui está abaixo de um daqueles postes de estacionamento do Parque Anhembi, aqui o poste com o projetor que ilumina esta fachada, né? E o Lívio, com essa lumináriazinha, eu perdi muito tempo desenhando esse fechozinho para que ele não aparecesse muito aqui na realidade, né? Essa luminária foi usada também no Sesc Madureira, vou citar depois. E aqui outros projetos que já vieram posteriormente às obras de Brasília, como o Centro Cívico de Santo André, aqui um plenário do Centro Cívico, né, da Câmara dos Vereadores, aqui uma cúpula e a ambiência do interior da Congregação Israelita Paulista, que foi ele que desenhou também. E aqui algumas fotografias, vejam como o Lívio tinha um cuidado com a impressão geral do ambiente, né? Eu acho linda essa solução da escultura com a iluminação colocada aqui por baixo, que dá um efeito maravilhoso. Esse palácio foi refeito, a iluminação interna, pelo Gil, por mim. Mais tarde, o Gil foi muitas vezes lá em Brasília para fazer as focalizações, ajustar e tal. Ele participou ativamente depois desse trabalho, né? Quando ele entrou, esse trabalho de Brasília já tinha concluído, quando ele entrou no escritório, que o Lívio já tinha falecido, já fazia anos, né? Mas ele participou depois comigo nessa renovação, né? Então, essas são fotografias recuperadas já das modificações feitas posteriormente. Aqui, uma fotografia que eu incluí, para vocês verem como eu disse que os professores não são sábios, né? Muito menos os arquitetos conseguem fazer tudo o que querem sempre. E aquela época, como digo, o Lívio foi tão intuitivo, ele não foi uma pessoa da grande reflexão, da grande princípio, ele era extremamente impetuoso, ele fazia as coisas conforme determinava a sua imaginação, e muitas vezes nós não tínhamos nenhuma luminária aqui que fosse condizente com a qualidade que a gente queria luminotécnica. E eu, principalmente, quando me vi sozinha, busquei muito esse apuro técnico, né? E por isso cheguei uma hora que disse, bom, agora não temos outro jeito, vou ter que fabricar, porque as pessoas não acreditam que o desenho do refletor realmente é uma contribuição, né? E aí, no ano seguinte, aqui a gente implantou a fábrica, o Gil entrou no escritório, e aí eu vou contar essa história na próxima vez, né? Mas reparem uma coisa interessante, como o Lívio já tinha essa ideia de iluminar as superfícies e fazer a conversa dele. Imaginem que todas essas luminárias que não foram feitas pela Metal Art, foram compradas no mercado, né? Apesar de que a iluminação da plateia é boa, o ofuscamento é evidente, né? Mas ele fez um trabalho em que as superfícies iluminadas conversam com o teto, que não estará tão iluminado, e fazendo uma arquitetura perceptível, vamos dizer, né? E hoje em dia, vejam bem, comparativamente com o Seagram Building em Nova York, vejam como Richard Kelly iluminou também as superfícies. Eu busco sempre fazer das formas arquitetônicas superfícies e volumes, sejam eles tratados só com a iluminação rasante ou projetada, ou mesmo com algum grafismo, mas que as superfícies tenham valor na sua composição interna da arquitetura, né, para que o espaço seja visto como foi pensado pelo arquiteto. Aqui é o Salão Nobre do Palácio do Planalto. De novo, eu coloquei a foto, que é ruim, porém, ilustra o desejo de fazer uma iluminação uniforme, e as luminárias da época eram todas muito ofuscantes, né? Porém, vejam como é bonita o fato de haver uma claridade da borda da rampa e o piso da rampa em contraste. Isso é uma evidência arquitetônica que mostra como a preocupação com a arquitetura é prioridade. Aqui já temos uma foto do Sesc de Interlagos, né? Trabalho do escritório Botti Urban, que foi muito importante também no início do nosso trabalho. Quando o Lívio faleceu,
essa obra estava em início. E aqui a gente vê uma lumináriazinha, né? Que era um cilindrozinho com 2 calotas de borosilicato, né? Lateralmente, sempre com esse objetivo formal do Lívio, né? Lívio era um italiano de origem, judeu também de origem, e ele tinha tanto a riqueza cultural que os judeus mantêm, porque eles prezam extremamente o conhecimento, não à toa eles têm sábios em todas as áreas da ciência das artes, né? Mas ele também tinha, aliado a essa característica que é própria da cultura judaica, ele tinha também esse viés italiano da boa forma, do desenho, da plasticidade, né? Então, ele estava sempre inventando luminárias novas. O Sesc Interlagos, que naquela época se chamava Rio Bonito, foi uma obra que estava bem no começo das questões quando faleceu, né? E aqui uma outra obra dele, do Índio da Costa, onde ele usou essas mesmas luminarinhas do Parque Anhembi e que começaram a causar ofuscamento, né? Porque era lâmpada aparente. Pasmem vocês, as lâmpadas aqui eram incandescentes. Naquela época, a gente tinha 3 ou 4 recursos, né? Incandescente, fluorescente, vapor mercúrio, depois apareceram halógenas, depois vapor metálico bem depois, né? Vapor sódio antes, né? Mas aí o Índio da Costa, também vou falar daqui a pouquinho, né?